Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje de manhã, por incrível que pareça, acordei com uma frase na minha cabeça, na verdade uma pergunta que foi: você está onde você deveria estar? Confesso que a resposta disso passa por muitas camadas, até porque pode ser respondido passando por várias áreas da vida, inclusive. E eu me pus fazendo essa reflexão. É claro que eu não vou lembrar tudo que eu pensei, porque eu gastei um bom tempo pensando sobre isso, mas eu espero compartilhar um pouco do que eu refleti ali pela manhã e te convidar a fazer essa reflexão. Eu vou apontar aqui algumas áreas da vida, não todas, mas você pode expandir isso e até passar por áreas que eu não vou citar aqui. Bom, é claro que quando a gente ouve essa pergunta, né, no caso eu ouvi, não sei por que me veio esse questionamento assim que eu acordei, estava pegando meu fone de ouvido para fazer a minha primeira meditação do dia, e enquanto eu pegava ali o fone e tal, me veio essa pergunta na cabeça. E é natural que talvez a gente se pergunte de primeiro assim, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, seja a questão da nossa vida financeira ou da nossa vida profissional. Dependendo do que você está passando, pode ser a questão de a sua localização geográfica mesmo, se você está vivendo onde você acha que deveria estar vivendo. Inclusive foi uma das coisas que eu me perguntei, se eu deveria continuar vivendo aqui ou ir para um outro país que eu ando meio que namorando pela internet aí. E queria dividir essa reflexão com vocês, porque assim, às vezes a gente se perde muito fácil na questão de nos acomodar em algumas áreas da nossa vida. Muitas pessoas acabam se acomodando em todas, e como a voz desse canal é estar sempre te desafiando, tá sempre te convidando a ser a sua melhor versão. Então, refletindo ali, financeiramente eu acredito que eu estou bem, mas que eu poderia estar mais longe, tá? Trazendo aqui uma reflexão mais pessoal. E fica a pergunta para você: você acha que hoje, se você já chegou no patamar que você gostaria? E aqui eu não estou falando de ganância, porque sempre é possível ganhar mais, né? Mas assim, você já está satisfeito com as suas entradas financeiras mensais aí? Se não, o que que pode ser ajustado, o que que pode ser mudado? Talvez uma troca de trabalho, talvez aprender uma nova habilidade que somada a essa te dá mais poder de barganha, seja onde você está trabalhando ou para pular para outra empresa ou empreender, que é outra coisa que eu costumo falar aqui no canal. O que que você poderia fazer hoje para mudar essa área em específica da sua vida? Você se considera, voltando à pergunta, você está hoje onde você deveria estar? No âmbito de laboral mesmo, no âmbito de trabalho. Você está onde você acha que você deveria estar? Se não, é final de ano, é um bom momento para você fazer reflexões, ver quais ajustes você pode estar fazendo para estar sim caminhando nessa direção aí no próximo ano. Outra questão que eu me perguntei foi a questão geográfica, né? Para quem já segue o canal, se for sua primeira vez e se esse vídeo aportar valor, se inscreve no canal. Foi a questão que eu vim para cá já tem 1 ano e 5, quase 6 meses, né? E será que eu já estou aqui tempo suficiente? Será que as lições que eu tinha que ter nessa cidade ou nesse país, talvez, será que eu sei que eu cresci muito desde que eu cheguei aqui. Será que eu deveria seguir aqui? Será que tem mais para mim aqui? Será que o motivo que me trouxe para cá, ele ainda é forte o suficiente para me manter aqui? Voltando à pergunta que eu abri o vídeo, a pergunta que iniciou na minha cabeça no dia de hoje. Você está onde deveria estar hoje na questão geográfica? Por exemplo, o Brasil é muito grande, eu não estou nem falando para você sair do Brasil como eu fiz, mas será que a sua profissão poderia estar sendo mais valorizada se você trocasse de estado ou de cidade? É claro que é uma conta que você tem que fazer com muito carinho. Por exemplo, R$ 5.000 vivendo numa cidade de interior, dependendo do seu estilo de vida, dá para você ter uma vida ok. Não uma vida boa, mas uma vida ok. Agora, R$ 5.000 numa capital, talvez muito mais da metade disso, talvez você vai deixar 3.500 só em aluguel. Então, talvez não é um cálculo tão simples de se fazer, tal cidade paga mais, mas quanto é o custo de vida nessa tal cidade também? Muitas das vezes a gente não faz esses cálculos. Vou trazer um exemplo pessoal aqui. É meu amigo, não vou citar o nome, tá? Mas a gente, normalmente, prestando serviço, como desenvolvimento de software, a maioria dos nossos contratos são PJ. E a gente levou esse papo, até comentei isso aqui em outro vídeo do canal, que às vezes você ganhar mais, mas principalmente para gente que trabalha remoto,
você ir trabalhar híbrido em outra cidade, talvez você tenha que fazer um cálculo muito bem feito se aquela diferença salarial, ela não vai ficar no seu custo de vida, por ter que mudar para essa cidade, quanto custa viver nessa cidade. Então tudo isso são cálculos que a gente tem que fazer. Agora eu vou chegar na parte um pouco mais dolorida do vídeo, te peço até desculpas antecipado, que é a questão de você tá na sua vida hoje onde você deveria estar, na questão de suas conquistas, e aqui eu não falo a nível de conquistas materiais, porque isso é muito subjetivo. Agora, você hoje, se fosse possível, né, se existisse essa realidade paralela, se você encontrasse com o seu eu do passado, o seu eu adolescente, aquele eu que sonhava com mais facilidade, o que que você sonhava ser naquela época? Você acha que se existisse essa possibilidade, aquele seu eu estaria orgulhoso de quem você se tornou? Eu falo isso porque hoje é um tema que eu não costumo abordar aqui no canal, inclusive uma seguidora me pediu para fazer um vídeo sobre isso. Eu vou entrar nesse tema, nesse vídeo, mas eu não vou fazer um vídeo dedicado a isso, tá? Ela pediu para abordar a questão de relacionamentos abusivos. Eu nunca passei por um relacionamento abusivo, eu já passei por um relacionamento manipulador. Eu já me envolvi com uma borderline. Então, assim, nessa área da sua vida, eu vou pegar e vou pesando um pouco o vídeo daqui para frente, tá? Por isso que eu te pedi desculpas antecipado. Nessa área da sua vida, o seu eu do passado, aquele seu eu que sonhava com uma vida melhor no futuro, o eu que a gente mantém até hoje, mas quando a gente é mais jovem, é mais fácil a gente sonhar certas coisas. Você teria orgulho do relacionamento que você tem hoje? Se você está num relacionamento abusivo, e aqui eu não estou dando conselho a ninguém, tá? Eu estou falando e quem quiser vai pegar carona aí. Será, por que, se você está passando por isso, por que você se permite passar por isso? Quais traumas não tratados, quais sombras, né, como dizia a psicologia junguiana, quais sombras estão te fazendo viver dentro de um relacionamento abusivo? Cabe aqui a sua análise, porque muitas das vezes a gente busca projeções de coisas não resolvidas em nós e acabamos convivendo com pessoas que também têm isso não resolvido neles. Então fica aqui o ponto de atenção. Por que que você, se no passado, né, eu vou falar por mim, assim, na minha adolescência eu tinha muitos sonhos, eu já comentei aqui que eu sonhava em ser um astro do rock, hoje eu não sonho isso, acho que inclusive se a minha vida fosse essa eu não estaria tão feliz quanto eu estou agora, eu amo minha vida como ela está hoje, mas prova de que eu amo tocar guitarra é que eu toco guitarra numa banda até hoje, né, então eu só não sonho em viver disso, eu faço por hobby mesmo, mas o seu eu do passado, aquele seu eu que sonhava, aquela pessoa que tinha talvez mais esperança do que você consegue ter agora. Aquela pessoa, dependendo da idade que você está agora, é claro que esse cálculo que eu vou falar aqui ele é impossível de ser feito. Ninguém sabe quando vai ser o seu último dia. Mas se você hoje pensa que você tem mais passado do que você vai ter de futuro, dependendo da idade que você está, você começa a calcular essas coisas. Eu acredito estar aí no meio do caminho, talvez. Aquela pessoa que sonhava com mais facilidade, que projetou um futuro que talvez não é a realidade que você está vivendo agora, ela conseguiria ter orgulho de você? E aqui eu já estou saindo um pouco desse âmbito de relacionamento, que não é muito foco aqui do canal. Pega para todas as áreas da sua vida. Aquele seu eu do passado, que conseguia sonhar com coisas maiores e melhores. Tem pessoas que vêm perdendo a capacidade de sonhar conforme a vida vai passando, inclusive. Esse seu lado, teria orgulho de quem você se tornou? Eu vou sair daqui porque começaram a fazer barulho. Esse seu eu conseguiria ter orgulho de quem você se tornou? É uma pergunta que parece que é uma pergunta muito simples, mas ela tem muitas camadas, como eu abri esse vídeo falando, sabe? Na questão de finanças agora, é claro que todo mundo sonha em ter uma vida próspera, todo mundo sonha com poder alcançar algumas coisas na vida, poder ter um certo tipo de conforto. Eu não falo de ostentação, falo de ter uma vida confortável. Se hoje você não está vivendo assim, aonde você acha que faltou colocar empenho? Foi num período que você poderia ter estudado com mais facilidade e acabou procrastinando? Ou foi por causa de uma cilada muito comum que acaba acontecendo, que é as pessoas elas ficam esperando o melhor momento para fazer as coisas. Então, o que que normalmente pode ter acontecido? Ah, eu não vou estudar esse ano, eu vou estudar ano que vem. Aí chegou o ano que vem você não estudou, fazendo aqui de novo a reflexão do nosso final de ano. Ou pessoas que até tinham uma meta
Ah, mas eu só vou conseguir pagar esse estudo quando eu, sei lá, arrumar um trabalho que pague mais. E talvez demorou tanto para esse trabalho chegar, ou ele não chegou, e você acabou nunca estudando. O que que faltou? O que que está aí no seu passado? O que que não foi construído para você estar vivendo o que você sonhava viver? São reflexões que se amarram muito bem à pergunta que eu acordei na minha cabeça hoje. Você está hoje onde você gostaria de estar? Eu sei que financeiramente a gente não costuma se colocar teto, né? A gente pode estar sempre em evolução. Na questão também geográfica que eu vim falando, se você sonhava em mudar, por exemplo, eu acabei não fazendo o que eu queria fazer. Quando eu resolvi sair do Rio de Janeiro, eu não morava muito próximo à praia, eu queria mudar para o sul, para a Praia do Sul, para ser mais exato. Eu queria mudar para uma praia de Florianópolis. E eu acabei não indo. Por que será que eu acabei descendo mais para o sul ainda e vim parar aqui na Argentina? É claro que existe um motivo e tiveram coisas que me atraíram para cá. Mas será que hoje, né, não vale a pena você fazer a reflexão se você não está no tipo de relacionamento que você gostaria de estar? Se você não está na profissão que você sonhava em que você exerceria no futuro? Se você não está na geografia que você gostaria? O que que pode ser feito? É uma habilidade de hard skill, uma habilidade de soft skill, ou ambas, provavelmente sejam ambas. O que que você pode fazer hoje para conseguir chegar nisso? Aonde que está o escape que tem poder de te levar para essa vida que você sonhava viver? Eu vou pegar o pedestal porque ali onde eu estava eu não precisava. E eu quero aprofundar ainda um pouco mais sobre esse tema. Mas o que que você acha que faltou, fazendo um balanço aí do passado? O que que, o que que, quando foi, né? Não é só o que, mas quando, aonde teve a oportunidade que acabou não sendo abraçada? São questionamentos que, quando a gente começa a fazer e com uma certa profundidade, a gente começa a enxergar, não momentos que a gente fracassou, porque não é legal ficar pensando sob essa ótica, né? Se foi fracasso, o que que foi. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui o pedestal. Mas se a gente também não começa a refletir sobre o que pode ser mudado agora, o que pode ser aprimorado para o nosso futuro estar diferente, está chegando aí final do ano. A gente tá hoje, eu não lembro que dia é hoje, acho que é dia 17. Eu nunca sei o dia, né? Eu sou bem perdido nisso. E tá chegando o final do ano. Ano que vem, todos os dias eu vejo como oportunidade, mas pensando no calendário, a gente tem aquela falsa sensação de que o ano reseta. Quando chega ali dia 31, meia-noite, 59, a gente tem aquela falsa sensação que quando dá meia-noite o ano resetou. Pegando essa alusão, que não é tão verdadeira assim, o que você vai fazer em 2026? Estou dando um tempo para você pensar. O que você pode se comprometer quando sair desse vídeo para que ano que vem, se a gente for fazer essa reflexão de novo no final do ano, caso eu me lembre, eu possa até fazer um vídeo 2 sobre isso, mas o que você pode fazer ano que vem para você estar onde você deveria estar, independente da área da sua vida que você quer a mudança. Pode ser financeira, pode ser se libertar de um relacionamento abusivo, e aqui eu não estou dando conselho de separação, de nada. Todo mundo que assiste o meu canal é adulto, todo mundo que é grandinho sabe o que tem que fazer e o que não tem que fazer da vida. Se tem te faltado forças, se psicologicamente você percebe que seus traumas estão te governando. Se você já assiste vários vídeos do canal, se você já entendeu que 95% das nossas reações ao longo do nosso dia a dia são reflexos daquilo que está implantado no nosso a nível inconsciente. E eu já te trouxe algumas ferramentas aqui no canal, vem gravar no mato, os bichos começam a picar, né? Já te dei algumas ferramentas de como começar a mudar o seu inconsciente. Será que não vale a pena você investir em si mesmo, de talvez pagar um psicólogo, de talvez começar a comprar livros, talvez livros sejam mais baratos, começar a buscar conteúdos, não só no meu canal, mas outros canais que abordam esse tema, coisas que podem te ajudar a entender a nível clínico mesmo o que que você pode fazer para construir um inconsciente que te faça reagir diferente. Se você reage diferente, se você começa a tomar decisões diferentes, se você começa a mudar pequenas coisas na sua vida, você não tem como dimensionar o tamanho do impacto disso no médio e longo prazo. Eu vou dar um exemplo. Eu ando pensando, eu fiz uma segunda sessão, né, do meu transplante, então eu não posso pegar peso, eu não posso correr, eu não posso fazer nada, muito menos lutar. Mas eu ando pensando que quando clinicamente eu for liberado ali para o meio de janeiro, ando pensando em voltar a praticar Kung Fu. Aí que eu encontrei uma academia que é muito perto aqui de casa, eu nem sabia que tinha. Pensa
como que uma pequena decisão tem o poder de mudar várias coisas na sua vida. Eu vou te dar um exemplo muito bobo agora. Se eu começar, eu não tenho muitos amigos aqui, eu sou muito restrito à bolha de brasileiros que eu acabei conhecendo e a galera da minha banda, mas eu já falei que a gente passa 2 horas juntos, dessas 2 horas, que é uma vez por semana, que é o dia do ensaio, 1 hora e 40 a gente passa tocando. Então, assim, a gente é amigo, mas a gente não conversa muito. Pensa que se eu for começar a treinar Kung Fu, eu vou conhecer um monte de gente. Pessoas que têm uma paixão em comum comigo. E aí vou ter novas amizades que podem me abrir novos horizontes. Todo mundo que treina faz outra coisa da vida, como eu faço. Então, percebe que às vezes você simplesmente colocar uma rotina nova na sua vida, como fazer uma arte marcial 3 vezes por semana, ou começar a frequentar uma academia 5 vezes por semana, entenda que cada novo ambiente você não consegue dimensionar. É impossível você saber quais outras portas esse ambiente vai abrir, quais outras pessoas esse ambiente vai passar a agregar na sua vida. Às vezes a gente quer tanto mudar a nossa vida e a gente pensa que essa mudança só vai acontecer se a gente fizer algo épico, se a gente fizer algo grandioso, ou algo que é extremamente difícil, ou algo que é extremamente incomum. Mas talvez a mudança da sua vida, vou te dar o exemplo, o meu casamento. Eu só fui dar aula em uma escola, num curso técnico. Eu nunca imaginei que lá eu ia conhecer a minha esposa. Quando eu dei aula para minha esposa, quando eu era coordenador e professor do curso técnico, eu nunca imaginei que um dia eu ia ter um relacionamento com ela, coisa que foi acontecer mais de 1 ano e meio depois que eu já não dava mais aula para ela. Eu só fui lá dar aula e isso acabou mudando toda a minha vida. Conheci o amor da minha vida num ambiente que eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Se já recebi propostas de trabalho frequentando a academia, conheci pessoas, isso bem lá atrás, quando eu era mais jovem, conheci pessoas na academia que começamos a treinar junto, fomos pegando uma certa afinidade e me abriu portas de trabalho. Então, assim, sabe, entende o que eu quero dizer? É que com pequenas decisões, com pequenas mudanças, com mudar os ambientes que você frequenta, você nunca sabe o que te espera lá. Talvez o que está faltando para você poder responder a pergunta que eu abri esse vídeo, que é: você acha que está onde você deveria estar hoje? Talvez, se você se expor a conhecer novas pessoas, a frequentar novos ambientes, talvez isso tenha o poder de mudar o seu 2026 e quando você mudar o seu 2026 vai ter um impacto para todos os anos que vão vir depois dele. Não vou esticar muito esse vídeo, eu acho que você entendeu. Eu acho que cabe a você sair desse vídeo e tirar um tempo hoje, antes de você dormir, a hora que você estiver deitado, depois que seus pensamentos acalmarem, te aconselho a ficar prestando atenção apenas na sua respiração, para que a sua mente vá tendo cada vez menos pensamentos, com menos intensidade. E quando você estiver nesse momento, se perguntar: eu estou onde eu deveria estar hoje? Nessa área da minha vida? Se sim, beleza. E nessa outra área eu estou? Não. O que é que eu posso fazer para chegar? E nessa outra área? Vai passando área por área, começa a mapear. Se você conseguir fazer essa reflexão, busca uma introspecção profunda quando for fazer. Se você não anotar, você vai esquecer. Pega, nem que seja o bloco de notas, ou deixa, eu sempre tenho um caderno e uma caneta do lado da minha cama, anota. Tal área, percebi que tem uma possibilidade de ponto de melhoria. Escreve, o que que eu acho que eu posso fazer? E começa a gastar tempo pensando nisso. Não se contenta só com a primeira resposta, com a primeira ideia. Gasta a sua vida sempre pensando o que eu posso fazer para mudar ainda mais a minha história, para mudar para melhor, no caso. Aonde eu posso me desenvolver, aonde eu tenho que me expor, o que eu posso fazer hoje de diferente para me trazer mais saúde, como eu voltar a treinar, é por uma questão de saúde, não é por uma questão que eu quero agredir pessoas. O que que você pode fazer? Qual ajuste você pode fazer na sua alimentação? Principalmente, antes de fechar esse vídeo, eu estou gravando o módulo inicial do curso e estou pegando muito na questão biológica. No primeiro módulo do curso é só sobre autoconhecimento verdadeiro a nível clínico. O quanto a gente perde por ter noites mal dormidas. O quanto a gente perde por negligenciar e não fazer higiene do sono. Quem entrar no curso vai pegar isso a fundo. E eu não estou falando isso aqui para você comprar, até porque eu não tenho nada para te vender hoje. Mas dê mais atenção à sua alimentação, dê mais atenção ao seu sono, dê mais atenção a procurar encaixar um hábito saudável se você não tem um hábito saudável na sua vida hoje. Porque a vida está passando. E o tipo de velhice que você vai ser reflexo da vida que você vai viver até chegar nela. Eu quero que você saia desse vídeo pensando sobre isso, pensando sobre várias coisas que eu te perguntei nesse vídeo. E eu te desejo muito sucesso na sua jornada. Nos vemos em outro vídeo do canal.